Se tem uma série que conseguiu incendiar as redes sociais nas últimas semanas, essa série com certeza é Halef. E agora que surgiram os rumores bombásticos sobre o episódio 34, que vai ser o penúltimo episódio da primeira temporada, além da confirmação da saída de 5 personagens importantes do elenco, os fãs simplesmente entraram em pânico nas redes sociais. Tem gente bastante revoltada, gente comemorando, gente dizendo que vai abandonar a série e, claro, também surgiram discussões pesadas envolvendo Yildiz e Melek. Então hoje a gente vai conversar sobre tudo isso, os spoilers que estão circulando, as teorias para a grande final, a saída do elenco e também a polêmica que está dividindo completamente os fãs de Halef. Porque sim, eu preciso falar sobre essa história de chamarem a Yildiz de amante. Muitos comentários sobre isso no meu vídeo passado do episódio 33 e principalmente agora que surgiu a notícia que a Melek vai sair da série oficialmente, as pessoas estão revoltadíssimas, falando muito mal da Yildiz e, sinceramente, eu acho isso uma interpretação completamente injusta da personagem. E ao longo desse vídeo eu vou explicar para você exatamente o porquê disso tudo. Mas antes de tudo isso, vamos organizar as informações reais que já foram divulgadas. A primeira bomba foi a confirmação de que Halef encerra sua primeira temporada no episódio 35 no dia 11 de junho de 2026. As gravações já foram finalizadas e alguns nomes importantes vão deixar a série oficialmente. Entre eles estão Aybok Possat, que interpreta Melek. Eu já conto pra vocês qual vai ser o rumor aí do que tá rolando, do que pode tirar ela da série. E também o Emre Bolut, o Yildirim, também vai sair da série. Sezin, a Sevde, mas nenhum spoiler de como ela sairia da série. Também vai sair a Seda Kiman, a Ayten, a mãe da Yildiz, que provavelmente ela foi atingida no final do episódio 33, e isso explicaria o motivo do desespero da Yildiz nesse momento aí, que parece que ela tá lendo uma carta, algo assim, que ela tem na mão, parece que a Ayten deixou alguma carta pra ela. Vamos ver o que vai rolar nisso, por que ela deixou essa carta pra ela. E também vai sair da série o Hakan, o Kenan. São personagens que são bastante importantes pra construção da trama, mas também eu acredito que a Sevde, a Ayten, o Kenan poderiam estar aí fazendo papel não com tanta relevância. Outros nomes que não foram divulgados parece que vão ficar na série, então resta saber o que vem por aí para esse povo todo. Isso tudo muda completamente o rumo da história, porque quando uma série perde tantos personagens assim de uma vez só, deixa apenas duas possibilidades pra gente. Ou a produção quer renovar totalmente a trama para a próxima temporada, ou aconteceu alguma mudança gigantesca nos bastidores. E é justamente aí que começam as teorias. Os rumores que estão circulando nas páginas turcas dizem que o episódio 34 vai ser um verdadeiro caos emocional, principalmente o final da temporada. Estão falando aí que o casamento entre Serhat e Yildiz vai ser definitivo, vai ter uma aproximação definitiva do casal, uma possível gravidez da Yildiz e um agravamento da doença do filho do Ashir e até risco do Zian e dessa pra melhor no final. E honestamente, isso tem muita cara de penúltimo episódio turco, né? Porque a novela turca ama fazer exatamente isso, destruir o emocional da gente antes de chegar ao episódio final. Eles pegam um fundo no coração da gente com muitas lágrimas e trilha sonora triste. E isso Halef sempre soube fazer muito bem. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente a saída da Melek. Porque desde o início da série tem aí uma divisão muito forte entre os fãs da Melek e os fãs da Yildiz. Só que agora essa discussão explodiu de vez. E eu vou falar a minha opinião de uma forma muito sincera pra vocês. A Yildiz nunca foi amante. Parem de falar uma coisa dessas. As pessoas tratam a personagem como se ela tivesse chegado para destruir um casamento feliz e perfeito, sendo que a própria narrativa da série nunca mostrou isso dessa forma. Yildiz foi colocada numa posição extremamente complicada na série desde o começo. Ela se tornou a segunda esposa do Serhat. Ela literalmente casou com ele no religioso. E vocês sabem muito bem o peso que o casamento religioso tem na cultura de Urfa. E até hoje eu vejo gente falando dela como amante, sendo que a série nem sequer trabalhou uma relação íntima explícita entre os dois naquele início, muito menos agora.
fora. São 33 episódios sem nenhum contato íntimo, apenas um beijinho. Mas, gente, isso rolou muito tempo depois. E muito pelo contrário, né? A Yıldız, ela passou a maior parte da trama sofrendo humilhações, sendo julgada, sendo rejeitada e carregando culpa por situações que muitas vezes nem eram responsabilidade dela. E aí eu vejo algumas pessoas tentando transformar a personagem numa vilã, sendo que Halef nunca escreveu essa personagem dessa forma. A própria série sempre deixou claro que o Serhat era um homem dividido emocionalmente entre as duas mulheres. Yıldız era a mulher que trazia ele para o passado, para o destino dele, que ele fugiu, e a outra, a Melek, trazia ele para o presente, que ele tentou manter em Istambul. Mas se vocês perceberem, o nome da série, traduzido pra gente, é o sucessor, o chamado das raízes. Então, claramente, todos eles são chamados de volta para suas raízes, para resolver o seu destino, principalmente o Serhat, que é o principal sucessor da história, e ele passou muitos episódios dividido entre o passado e o futuro, e isso fica muito evidente no episódio 15 de Halef. Aquela cena em que ele tá entre a vida e a morte praticamente entrega tudo. Ele tá muito abalado emocionalmente nessa história, porque ali ele não parecia um homem apaixonado perdidamente pela Melek, nunca a gente viu ele assim. Ele parecia um homem completamente dividido entre as duas mulheres, mas emocionalmente puxado pela Yıldız, de um jeito que nem ele conseguia entender, já que ele achava que sentia alguma coisa pela Melek, mas ele era atraído pela Yıldız de uma forma muito emocional, destino mesmo. E justamente nesse episódio ele acaba escolhendo a Yıldız, porque sentiu dentro da alma dele que ele amava a Yıldız. E eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas sinceramente eu nunca consegui acreditar que o Serhat e Melek fossem um grande amor. A relação deles sempre foi mais baseada em conforto, para fugir das suas raízes, sem contar que eles se conheceram de uma forma bem estranha. Em apenas 3 meses eles se casaram, então nem deu tempo de desenvolver o casal. Podia ter uma atração momentânea, quem sabe uma paixão, mas nunca foi amor verdadeiro. E eles ficaram juntos por muito pouco tempo. E enquanto isso, a conexão dele com a Yıldız foi construída lentamente. Quem assistiu Halef sabe muito bem disso, que eles foram se desenvolvendo aos poucos, no sofrimento, no conflito, nos costumes e na tradição, também na tensão emocional e naquele clássico caos sentimental que as novelas turcas adoram desenvolver pra gente, tudo lentamente, sem beijos, sem abraços, sem nada disso, apenas os olhares. Eles já se entendiam muito bem, e talvez seja exatamente isso que incomode tanto uma parte dos fãs, porque muitos fãs da Melek enxergam a Yıldız como aquela que roubou o lugar dela, roubou a vida dela. Só que olhando friamente para a história, o próprio Serhat nunca parecia inteiro ao lado da Melek. Vocês repararam isso? Ele dizia que amava a Melek da boca para fora. Eu sempre disse isso aqui para vocês nos meus vídeos de resumos de Halef. A boca dele falava muito que amava a Melek, mas as atitudes eram completamente diferentes. Assiste aí a minha playlist completa de Halef aqui no canal, que você vai ver que a todo momento eu falava pra vocês, o Serhat, ele fala palavras soltas ao vento. Ele nunca amou com toda a alma dele a Melek. E isso não é e nunca foi culpa da Yıldız. Agora, claro, cada pessoa interpreta a história de uma forma diferente. Ok, eu entendo. Tem gente que nunca vai aceitar o casal Serhat e Yıldız. Tudo bem, faz parte do drama turco. Se todo mundo concordasse, seria bom demais, né? Mas uma coisa eu acho bem injusta, culpar a Yıldız por tudo, porque se tem uma personagem que sofreu nessa história, foi ela. E tá pra nascer uma personagem que sofre tanto nas novelas turcas. Eu já assisti muitas novelas turcas, mas a Yıldız é uma daquelas que mais sofre. O que você acha? Ela foi julgada pela família, rejeitada, atacada, usada em conflitos familiares e constantemente colocada numa posição de intrusa. Mesmo assim, ela nunca virou uma personagem cruel. Me diz aí o que você acha da Yıldız, da Melek, desse triângulo amoroso que a história formou.
E agora então, com a saída da Melek, o clima nas redes sociais ficou ainda mais pesado. E aqui vai um spoiler bem pesado. Tem teorias dizendo que a Melek vai perder o bebê e ela junto com Ildirim vão fugir e vão acabar sofrendo um acidente. Assim os dois vão sair da série imediatamente. Será, gente, que vai ser dessa forma? Conta aí pra mim o que você acha. Isso aí são rumores que eu vi na internet, viu? Nada disso foi confirmado. Só na quinta-feira, dia 4 de junho, que vamos saber. Os spoilers também falam sobre uma aproximação muito forte entre a Yıldız e o Serhat, justamente nesse penúltimo episódio, e não seria uma surpresa nenhuma se o episódio terminasse com um gancho gigantesco envolvendo gravidez ou casamento, porque a novela turca ama encerrar a temporada com uma revelação bombástica, né? Diz que a Yıldız e o Serhat vão ter momentos íntimos e a temporada se encerra com a Yıldız grávida. Será? O que você acha? Temos aí o fragma do casamento no religioso. A Yıldız, ela tá com uma cara bem estranha e eu fico pensando, será que por alguma chantagem da sultana ou algo do tipo, ela faz uma cara feia aí pra Yıldız? Será que existe a chance da Yıldız dizer não? Ou será que é apenas uma percepção que eu tive da cara da Yıldız aí nesse momento? Imagina isso, depois de uma temporada inteira de conflitos, rejeição e acusações, o Serhat finalmente fica com a Yıldız de forma definitiva. E aí, a Melek se despede da história logo em seguida. Mas eu acho que eles não vão terminar com um final feliz, Halef não, hein? Pelo menos essa primeira temporada, eu acho aí que vem um drama super pesado pra encerrar com chave de choro. O que você acha que vai acontecer com a Yıldız, com o Serhat, com a Melek nesse final da temporada? Outra teoria que tá crescendo bastante é sobre o Zian. O spoiler fala a possibilidade dele também sair da série, e isso pode mudar completamente a estrutura da família na próxima temporada, porque ele é o vilão da história. Então quem será que vai ser os próximos vilões da temporada? Já que todos os vilões estão saindo. Também eu tô bastante curiosa sobre a doença do filho do Ashir, porque rumores dizem que a doença vai ter ainda mais destaque agora no final da temporada, e isso pode trazer um lado ainda mais dramático para os episódios finais. Talvez unir a Nida e o Ashir. Será que a Nida vai sair da série? O que será que vai acontecer com eles? Será que justamente a redenção da Nida vai ser o perdão do Ashir? Conta aí pra mim o que você acha. Aliás, uma coisa que Halef faz muito bem é justamente isso, né? Equilibrar o drama familiar, tensão romântica, sofrimento emocional, sem deixar a história parada. Toda semana acontece uma coisa muito importante e isso me deixa ainda mais animada pro último episódio, que vai ao ar dia 11 de junho. Agora, sobre os rumores envolvendo os bastidores. Eu vou ser bem sincera. Tem muita coisa que ninguém sabe realmente, tem gente falando sobre favoritismo, amizade com o diretor, decisões internas da produção, que pode ter envolvido aí o final da temporada, mas muita coisa na internet acaba virando telefone sem fio, a gente sabe. Então eu prefiro focar mais no que realmente aparece na história, do que fofocas e teorias impossíveis de comprovar envolvendo os atores e as atrizes. Então vamos falar somente da história de Halef. O que dá pra perceber claramente é que a saída desses 5 personagens vai transformar Halef completamente, e dependendo de como o episódio 35 terminar, a série pode voltar numa próxima temporada muito mais focada no Serhat, na Yıldız, e com novos personagens, novos vilões. Inclusive eu acho que é exatamente o motivo de tanta revolta nas redes sociais, porque muita gente percebeu que a narrativa começou a empurrar o público para aceitar a Yıldız como protagonista do romance, e os fãs da Melek, claro, não aceitam isso. Mas agora, pelo menos nessa segunda temporada, estamos livres da Melek, não vai ter mais essa rixa de fãs, vão surgir novas histórias e tomara que a atriz, a Ibouk, consiga novos projetos, porque definitivamente a história em Halef acabou para Melek. É tchau para ela. Resta saber como que isso vai acontecer na história. Tem um público enorme, e eu me incluo nisso, me diz aí se você também tá incluído nessa história, que tá torcendo muito pra Yıldız, justamente porque ela sofreu demais durante toda a temporada, então queremos que ela finalmente consiga sorrir e ser feliz junto com o amor da vida dela. O Serhat errou em se casar com a Melek, sendo prometido pra Yıldız, mas ele jamais imaginou que poderia amar perdidamente a Yıldız. Fazer o que, né? Ninguém manda no coração. O destino, quando tem que acontecer,
acontecer, acontece, e uniu esses dois pra ficar junto desde o início. Vamos ver aí no episódio 34 o casamento deles. E aí, será que a Yıldız vai dizer sim? Qual vai ser o futuro pra esses dois? Me diz aí a sua opinião. Vocês acham que a Melek realmente vai sair da série dessa forma trágica com o Yildirim? Ou será que vai ser de uma forma mais tranquila e amena pra eles? O que você acha do amor da Yıldız e do Serhat? Me conta aí o que você achou de toda a trajetória desse triângulo amoroso na série. Vocês concordam ou não que a Yıldız nunca foi a amante? Ou vocês acham mesmo que ela destruiu o relacionamento da Melek? Vocês estão preparados para o episódio 34? Porque sinceramente eu acho que esse penúltimo episódio vai terminar daquele jeito clássico das novelas turcas. Alguém chorando, alguém indo embora, música triste tocando e a gente falando aqui mais uma vez que tá sofrendo pelo casal Yıldız e Serhat. Eu espero muito estar errada nas minhas teorias, mas claro, eu quero saber de você. O que você acha que vai acontecer no final da temporada? Quais são suas expectativas, as suas teorias aí pro próximo episódio? Se gostou desse vídeo, já curte, se inscreve, seja membro para apoiar o meu trabalho. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para acompanhar a Halef junto com a gente. Eu te vejo aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau!